Paz do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, vocês possam ter acordado e terem consagrado os seus caminhos, a sua vida a Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje eu vou falar aqui do capítulo 17 de Juízes, que nesse capítulo fala sobre os ídolos de Mica. Houve um homem na montanha de Efraim que se chamava Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que se foram tirados por causa dos quais pronunciastes maldição e sobre os quais falastes também aos meus ouvidos, eis que aquele dinheiro está em meu poder, eu tomei. E sua mãe então lhes disse: bendito o Senhor seja meu filho. Pelo visto, Mica tinha roubado esta quantia em prata de sua mãe. Como veremos, isso estava ligado à idolatria. Ele, pois, devolveu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que dá mais ou menos um valor de 6.000 moedas do ano de 2004. E ela então disse: eu, de minha parte, tenho solenemente consagrado este dinheiro ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e outra de fundição. Agora, pois, devolvo isso a ti. Entretanto, ele devolveu o dinheiro à sua mãe, tomando em sua mãe 200 siclos de prata, deu-lhe o fundidor, o qual fez deles uma imagem de escultura e outra de fundição, os quais estavam em casa de Mica. De maneira que este homem, Mica, teve uma casa de deuses, pois fez um efode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse seu sacerdote. Esta imagem, juntamente com o efode, os terafins e os sacerdotes, sugere que esta capela doméstica era uma imitação corrupta do tabernáculo. Tudo era contrário à palavra de Deus. A palavra determinava em um só lugar culto, proibia imagens, e a ninguém foi permitido ser sacerdote, a não ser os filhos de Arão. Nenhuma descrição é dada na Bíblia sobre terafins. Entretanto, acredita-se que eram objetos particulares em forma de ídolo, os quais eram consultados. Neste dia, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Devido à liderança inapropriada da igreja moderna, que aos olhos de Deus não é absolutamente liderança, a maioria das pessoas são conduzidas ao erro. Ontem eram os guardadores das promessas, atualmente é o governo dos 12, ou as igrejas adaptadas às necessidades dos membros, ou a doutrina da palavra da fé, etc. Tudo alinhado fora das santas escrituras. A diferença entre este e aquele tempo é que, à atualidade, as pessoas não estão cada uma fazendo o que é reto aos olhos aos próprios olhos, mas sim aos olhos de alguém mais, que é mais um lobo em pele de ovelha. Sobre os sacerdotes, no versículo 7, havia um homem, um jovem, de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita e peregrinava por ali. E este homem partiu daquela cidade de Belém de Judá para ir morar em algum lugar que achasse. E prosseguindo a sua viagem, chegou ao monte de Efraim, à casa de Mica. E Mica lhe disse: de onde vens? E o levita lhe respondeu: sou de Belém de Judá, e vou viver onde achar que devo viver. Então Mica lhes disse: fica em minha casa, e me serás em um lugar de paz sacerdote, e eu te darei 10 siclos de prata por ano, e o vestuário e o sustento. E o levita ficou. E o levita concordou em morar com aquele homem, e ele o considerava como a um filho. Mica consagrou o levita, e aquele jovem se servia de sacerdote e estava em casa de Mica. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, já que tem um levita por sacerdote. No capítulo 18, versículo 1. Aqueles dias não havia em Israel herança para si, para habitar, porque até aquele dia não tinha lhe caído por sorte a sua herança entre as tribos de Israel.
E os filhos de Dan enviaram à sua tribo 5 homens de Deus de seus termos, homens valentes de Sorá e Estaol, para que espiassem e explorassem bem a terra. E lhes disseram: vão e conheçam a terra. Estes foram ao monte de Efraim até a casa de Mica e ali passaram a noite. E estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. E achegando-se para lá, disseram: quem te trouxe para cá? E o que fazes aqui? O que tens tu aqui? E eles lhe respondeu: desta maneira me tem feito Mica, pois me tomou para que seja seu sacerdote. E eles disseram: pergunta, pois, agora a Deus, para que saibamos se prosperará a viagem que faremos. E o sacerdote lhe respondeu: ide em paz, que a viagem que vos fazeis está perante o Senhor. A ação dos danitas, ao pedir a este levita que adivinhasse para eles, sem dúvida, por meio de Terafim e Efode, mostra para qual longe havia se afastado da palavra de Deus. Eles deviam estar assombrados e entristecidos ao verem um levita havia assumido as funções sacerdotais e deviam ter ficado indignados com as consciências de uma casa de deuses, em rivalidade com o tabernáculo do Senhor. Então aqueles 5 homens se foram e vieram até lá, e viram que o povo que habitava nela era seguro, quieto e confiado, conforme o costume de Simidom. Não havia autoridade alguma naquela região que o perturbasse. Em outras coisas, além disso, estava longe dos sidônios e não tinha negócios com ninguém. E voltando eles aos seus irmãos de Zorá e Estaol, os seus irmãos lhes disseram: o que disseis vós? E eles responderam: levantamos e subamos contra eles, porque nós exploramos a região e vimos que é muito boa. E vos estarei aqui quietos. Não sejais preguiçosos em vós por uma marcha para ir e possuir a terra. Em outras palavras, faça isso agora. Quando já chegastes, vereis um povo seguro e uma terra de largo assentamento, porque Deus a entregou em vossas mãos, lugar onde não há falta de coisas algumas do que há da terra. Embora eles tenham empregado o nome Deus, não há registro de que o Espírito Santo se tenha proporcionado na tribo de Dan. Este território do norte, isso foi obra deles, e por consequente não acabaria bem. As imagens roubadas. E partindo dali as tribos de Dan e Zorá e Estaol, 600 homens armados de armas de guerra foram a esse acampamento em Queriate Jearim, em Judá. Por isso aquele foi o chamado lugar de Manedã, até o dia de hoje. E eis que está por detrás de Queriate Jearim. E passaram ali os montes de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então aqueles 5 homens que tinham ido reconhecer a terra disseram a seus irmãos: não sabeis vós que nessas casas há um efode e um defarins, e uma imagem entalhada e uma de fundição? Olhai, pois o que haveis de fazer agora? E chegando lá, foram à casa do jovem levita e à casa de Mica e lhe perguntaram como estava. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan estavam armados nas suas armas de guerra e entraram da porta. E subindo os 5 homens que tinham ido reconhecer a terra, entraram e tomaram a imagem talhada e efode e tefarim, e a imagem de fundição, enquanto estava só o sacerdote à entrada da porta com os 600 homens armados de armas de guerra. Entretanto, pois, aqueles homens na casa de Mica tomaram as imagens entalhadas, o efode e o tefarim e as imagens de fundição. O sacerdote lhes disse: o que estáis fazendo? E ele lhe respondeu: cala-te, põe a mão sobre a tua boca e vem conosco, para que sejais nosso pai sacerdote. É melhor que tu sejas sacerdote em casa de um só homem, do que de uma tribo e uma família de Israel. E se alegrou o coração do sacerdote, o qual, tomando o efode e o tefarim, a imagem talhada, entrou ao meio do povo. O sacerdote estava à venda, e a tribo de Dan lhe pagou mais do que isso. Ele se foi com eles. E eles retornaram e se foram, e puseram os meninos e o gado e a bagagem diante de si. Mica, capítulo 22, versículo 22. E quando já tinha se afastado da casa de Mica, os homens que habitavam nas casas próximas de Mica ajuntaram-se e seguiram os filhos de Dan.
E clamando após os filhos de Dan, estes vieram aos teu rosto e disseram a Mica: O que tens que ajustaste tanta gente? E ele respondeu: Os meus deuses que eu fiz, que levaste juntamente com o sacerdote e fostes. Que mais resta agora? E com o propósito me dizem: O que tens? E os filhos de Dan lhes disseram: Não, nós faça ouvir a tua voz atrás de nós, para que não aconteça que homens de ânimo mau vos ataquem, percam também a vossa vida e a vida dos teus. E indo os filhos de Dan pelo caminho, e vendo Mica que era mais forte do que ele, voltou-se e tornou-se à sua casa. E eles levando as coisas que tinham feito, Mica junto com os sacerdotes que chegaram a Laís, a um povo quieto e seguros, os feriram a fio da espada e queimaram as suas cidades ao fogo. E não houve quem os defendesse, porque estavam longe de Sidom e não tinham comércio com ninguém. E a cidade estava no vale, que é junto de Beter-Reobe. Logo reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome daquela cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, filho de Israel. E se bem que antes da cidade se chamava Laís. O Espírito Santo, ao empregar o nome Israel, neste versículo, dá ênfase à profunda culpa de Dan ao suscitar a idolatria. Versículo 30, a idolatria. E os filhos de Dan levantaram aquela imagem talhadas para si. Jonas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e os filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia do cativeiro do país. E assim levantaram para si a imagem entalhada, a qual Mica tinha feito por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Tudo isso havia sido especificamente proibido pelo Senhor, e portanto constituía-se idolatria. E pior, até o neto de Moisés encabeçou esta forma terrível de idolatria. Você vê, né, gente, que o pecado, ele impregna quem está aos lados. Às vezes você é uma pessoa santa, uma pessoa salva, uma pessoa confiante e firme nos caminhos do Senhor, mas só pelo fato de você se envolver com outras pessoas que se tornam sujas, se tornam pecadoras, aquele pecado acaba respingando na sua vida. Como aqui fala que o próprio neto, né, o próprio neto de Moisés simplesmente se encabeçou a mesma forma terrível da idolatria que aquele povo vivia. No capítulo 19, a concubina. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, houve um levita que morava como peregrino ao lado dos montes de Efraim, o qual tornou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. A sua concubina, porém, adulterou contra ele e se foi dele para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve lá por um tempo de 4 meses. E levantou-se o seu marido e seguiu-lhe para amorosamente se torná-la trazer de volta, levando consigo um criado dele e um par de jumentos, e ele levou à casa de seu pai. E vendo seu pai da jovem, saiu-lhe receber contente, o seu sogro deteve, e ficou em sua casa 3 dias, comendo e bebendo e repousando ali. E ao 4º dia, quando se levantaram pela manhã, levantou-se e disse ao levita para ir-se. E o pai da jovem disse ao seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois ireis. E se assentaram eles dois juntos, e comeram e beberam, e o pai e o jovem disse ao homem: Rogo-te que queiras ficar aqui esta noite, e se alegrará o teu coração. E levantando o varão para isso, o sogro constrangeu e tornou-se a passar ali a noite. No caso, ele ficou uma noite a mais. E ao 5º dia, levantando de manhã para ir-se, disse-lhe ao pai da jovem: Conforta o teu coração. E tendo os dois já comido, tiveram-se até que declinaram o dia. E levantou logo o homem para ir, e ele e a sua concubina e o seu criado. Então o seu sogro, o pai da jovem, disse-lhe: Eis que o dia da declina para se pôr do sol. Rogo-te que aqui passes a noite, eis que o dia já se acaba. Passa aqui a noite, para que se alegre o teu coração, e amanhã nos levantareis cedo, e irás pelo teu caminho e chegará à tua tenda. Versículo 10 de BA.
Mas o homem não quis ficar ali, levantou e partiu. E chegou até em frente de Jebus, que é Jerusalém, com seu par de jumentos aparelhados com sua concubina. E estando lá perto de Jebus, o dia tinha declinado muito, e disse o criado ao seu senhor: Vamos agora e entremos nessa cidade de Jebuseus, para que ali passemos a noite. E o seu senhor lhe respondeu: Não iremos a nenhuma cidade de estrangeiro, que não seja os filhos de Israel, antes iremos a Gibeá. E disse ao seu criado: Vamos e cheguemos a um desses lugares para passar a noite. Passando, pois, diante da caminharam, e o sol se pôs junto a eles em Gibeá, que era a cidade de Benjamim. E separaram-se do caminho para entrar ali até a noite de Gibeá. Entretanto, assentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem os acolhesse em casa para passar a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do trabalho do campo, e era do monte de Efraim, e morava como peregrino em Gibeá. Mas os moradores daquele lugar eram filhos de Benjamim. E o homem idoso, levantando os olhos, viu aquele viajante na praça da cidade e lhe disse: Para onde vais e de onde vens? E ele respondeu: Viemos de Belém de Judá, ao lado dos montes de Efraim, de onde eu sou, e parti até Belém de Judá, e agora vou à casa do Senhor, e não há quem me receba em casa. Entretanto, nós temos palha e pastos para os nossos jumentos, e também não temos pão e vinho para mim e para a sua serva, e para o criado que está com teu servo de nada temos falta. E o homem idoso disse: Paz seja contigo, tua necessidade toda esteja somente ao meu cargo, contanto que não passes a noite na praça. E colocando-os na sua casa, deu de comer aos jumentos, e eles, levando os pés, comeram e beberam. Versículo 22, os sodomitas de Gibeá. E enquanto alegravam eles o seu coração, eis que o homem daquela cidade, homens filhos de Bilial, rodearam a casa e bateram as portas, dizendo ao homem ancião, dono da casa: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E saindo eles, aquele varão, o dono da casa, disse-lhes: Não, meus irmãos, peço-vos que não cometais este mal, porque este homem entrou na minha casa, não faceis esta maldade. Eis que aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu as tirarei para fora, humilhai-as e façam com elas como bem lhes parecer. E não façais a este homem coisa tão infame. A última noite de Ló em Sodoma dá uma ilustração similar às profundezas repugnantes nas quais os homens se afundam quando deixam de reter Deus em seus conhecimentos. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir, por isso tomaram aquele homem e a sua concubina, tirou-o para fora e os lhe conheceram. E abusaram dela toda a noite, até a manhã, e a deixaram quando apontava a alvorada. Que desprezível foi o marido dela, que permitiu tal coisa. E quando já amanhecia, a mulher veio caiu diante da porta da casa daquele homem, onde o seu senhor estava, até que clareou o dia. E levantando-se de manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saiu para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava estendida diante da porta da casa, com as mãos sobre a soleira. E ele disse: Levanta-te e vamos. Mas ela não respondeu. Então o homem se levantou e a pôs sobre o seu jumento e se foi para o seu lugar. A mulher morreu devido ao abuso que tinha sofrido na noite anterior. Que Deus nos ajude. A vingança. Chegando à sua casa, tomou ele um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os termos de Israel. E todos os que viam aquilo diziam: Jamais se tem feito nem visto tal coisa desde o tempo em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Analisai isto e considerai e falai. Nos últimos capítulos do livro de Juízes, descreve a escuridão moral que se assenta sobre uma nação ou uma igreja. Quando a Bíblia é ignorada, os filhos seguem os ensinamentos religiosos e sociais da sua própria imaginação. O sentimento geral da nação inteira levou a convocar um concílio nacional para decidir o que fazer. Ao menos, apesar da sua covardia, o levita teve êxito em despertar a indignação das 12 tribos para vingar este terrível mal.
É complicado, né, irmãos? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa que, inclusive, acontece, né, no tempo de hoje. Era uma concubina, ela teve, né, ela traiu ele, né, uma época, ele foi atrás, talvez para buscá-la de volta, para perdoar, mas devido às suas viagens, aconteceu dessa mulher ser pega, ser abusada de várias maneiras, até não aguentar mais e chegar à sua morte. E o próprio levita, né, pegar e despedaçar a mulher em várias partes e enviar a cada tribo. Então eu acho que isso aí, nessa época, deve ter sido muito triste, né, muito, uma situação muito covarde, uma situação desprezível para o ser humano. E são coisas que acontecem, irmãos, hoje, né, no mundo que nós vivemos, essas mortes aí que está acontecendo pelo mundo afora. Muitos até fazem, né, essa maldade aí com o ser humano, trata o ser humano como se estivesse se abatendo um animal. E então nós temos que interceder, né? Nós temos que orar muito por nosso mundo, por nossa vida, porque é muito complicado ver as covardias do mundo de hoje. E nós não podemos fazer nada. A única pessoa, o único ser soberano que pode fazer algo por nossas vidas, em nossas casas, nossas famílias, é só Deus, amém? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos agradecer a Deus pelos livramentos, né? Porque Deus tem nos dado esse livramento todos os dias, agradecer pelo alimento, seja pouco ou seja muito. Nós temos que agradecer pelo pouco para que só se torne muito. Nós não temos que crescer o olho e querer tudo grande, né? Então vamos agradecer a Deus por tudo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, para te agradecer, Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecer, meu Deus, por o Senhor ter me livrado desse Covid, né? Eu estive doente, mas o Senhor esteve ao meu lado. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela cura. Muitos por aí que teve essa doença não pôde estar aqui, meu Deus, agradecendo, porque suas vidas foram ceifadas por causa dessa enfermidade. Então eu te agradeço, Deus, por estar aqui viva, né? Por estar aqui falando e levando a sua mensagem ao mundo. Pai, eu agradeço pelos meus filhos, eu agradeço pela minha casa, pelo meu alimento. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que eu possa ter tido e possuído, ainda possuo até hoje, por permissão do Senhor. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por todas as bênçãos concebidas. Agradeço também, Senhor, meu Deus, por todos os vales que eu passei ou ainda passo, pelos desertos. Eu te agradeço, Pai, por todas as dificuldades, porque é através das dificuldades que a gente aprende, meu Deus, a te adorar mais e mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu apresento cada filho meu, cada família e cada parente. Eu apresento, Senhor, meu Deus, a cada vida que aqui se encontra nesse canal, esses que vão entrar, esses que vão ouvir a palavra, esses que vão orar junto comigo, esses que vão me acompanhar. Pai, eu apresento a vida deles, que o Senhor possa fazer morada na casa deles, na vida deles, levando provisão, Senhor, meu Deus, na casa deles, abençoando a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, a saúde dos seus filhos, Pai. Vai repreendendo toda doença, toda enfermidade, toda doença carnal, toda enfermidade espiritual. Vai repreendendo toda macumba, toda feitiçaria, todo trabalho feito. Esses feitos em cachoeira, esses feitos, Senhor meu Deus, nos mares, esses feitos nas encruzilhadas, nos cemitérios, esses feitos até mesmo dentro das suas próprias casas, meu Pai. Muitos, às vezes, recebem o mal dentro da casa deles, mas eles não sabem. Dê, Senhor meu Deus, direcionamento espiritual na vida deles, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai guardando a vida dos teus filhos, vai guardando a vida das tuas filhas, Pai. Vai entrando com providência, Senhor, meu Deus, na vida deles. Vai levando cura, vai levando discernimento, vai levando salvação. Oh, Deus maravilhoso, Deus querido, Deus amado. O Senhor é o único poderoso, o Senhor é o único grande ser nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita os orfanatos, os hospitais, os asilos. Visita os presídios, meu Deus, femininos e masculinos. Visita, Senhor, meu Deus, a casa de cada filho seu. Vai entrando, Senhor, meu Deus, com a cura nos ossos, na carne, nos nervos, nas veias, nos órgãos. Vai entrando, Senhor Jesus, com a cura na pele. Vai arrancando, Senhor, meu Deus, toda doença silenciosa.
Vai repreendendo o infarto, a diabetes, vai repreendendo, Senhor meu Deus, o colesterol, vai repreendendo, Pai, toda doença, Senhor meu Deus, que venha tirar a paz dos seus filhos, Pai. Oh, Deus maravilhoso, entra, Pai querido, Pai amado, com a sua libertação, entra com a sua cura, entra, Senhor Jesus, com o renovo na vida deles. Que seus filhos e filhas, Senhor meu Deus, venham te reconhecer, venham te olhar, venham te ver, Pai. Que eles venham, Senhor meu Deus, estar, Pai, na sua presença a todo tempo. Nós vemos, Senhor meu Deus, que através dessa leitura bíblica, nós vemos que tudo que está acontecendo no mundo hoje, Pai, é o que vinha acontecendo naquela época, Pai. Já veio ali, porque sempre vai existir, meu Deus, aquele que está cego na fé, sempre vai existir aquele que não quer estar na sua presença, Pai. E é esse, Senhor meu Deus, que nós temos que interceder, que nós temos que buscar e orar, para que o Senhor possa fazer o milagre na vida deles, Pai, para eles possam enxergar, que eles possam te ouvir, que eles possam te sentir, Pai. Pai, cuida dos nossos jovens, esses que estão distantes da sua casa, esses que estão distantes do Senhor, Pai. Cuida deles, Pai. Guarda a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo bênção, cura, renovo, libertação na vida dos teus filhos, Pai. Eu profetizo, Senhor meu Deus, que eles venham ser curados, que eles venham ser libertados. Eu profetizo uma porta de emprego, porque é o Senhor, meu Deus, que está mandando, enviando, Senhor meu Deus, essa bênção para cada filho seu. Eu estou apenas aqui para interceder por cada vida. E entregar, Senhor meu Deus, o seu recado, a sua mensagem a eles. Pai, que eles venham se edificar através dessa leitura. Que o Senhor venha me dar força, Senhor meu Deus, todos os dias para estar aqui, deixando 1, 2 ou 3 capítulos, Senhor meu Deus, para que eles possam, Senhor meu Deus, ter o conhecimento bíblico, Pai. Porque nós sabemos que nós podemos te buscar lavando uma louça, limpando uma casa, trabalhando. Nós podemos te buscar, Senhor meu Deus, em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta que nós se conectamos a nossa mente a Ti, Pai, e falamos contigo. Guarda, Senhor meu Deus, a vida das suas filhas e dos seus filhos. Guarda a vida dos meus filhos, dos meus familiares. Guarda, Pai, a minha casa, guarda a minha vida. Pai, eu consagro nessa manhã, Pai, a vida de cada filho meu, cada ente querido, cada família. Eu consagro, Senhor meu Deus, a minha vida e a minha casa em suas mãos. E que seus filhos e filhas, Pai, possam aprender a consagrar, Senhor meu Deus, tudo o que eles têm. Porque é o Senhor que permitiu que eles tenham, Pai. Senhor, vai levando providência àqueles que aguardam, Senhor meu Deus, por uma resposta na justiça, por uma resposta, Senhor meu Deus, do advogado, por uma causa que eles acham que está perdida. Vai respondendo teus filhos, Pai. Vai mexendo com as papeladas, Senhor meu Deus, daqueles que querem, Senhor meu Deus, transformar, mudar, Senhor meu Deus, o modo de vida deles. Vai entrando, Senhor meu Deus, com providência, Senhor meu Deus, nas salas dos juízes, dos embargadores, dos advogados, Pai. Vai, Senhor meu Deus, tratando da causa daqueles que estão lá dentro daqueles presídios, que nós não sabemos a necessidade deles. Vai mexendo com a causa daqueles que estão aguardando uma causa do INSS, uma resposta, meu Deus, para ser cumprida em suas vidas. Oh, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso, e só o Senhor pode todas as coisas, Pai. Então vai de encontro, meu Deus, a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos me acompanhar no Salmo 91, irmãos? Que vocês possam abrir a Bíblia de vocês, ou que vocês possam prestar atenção e ouvir, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, tu Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito para que nos guardem de todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropece em pedra, pisarás o leão, a cobra, calcarás o pés, o filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Irmãos, que vocês fiquem todos na graça de Deus, que vocês tenham um dia abençoado, guardado por Deus, amém? Compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários, me ajudando a crescer, me ajudando a fazer melhor, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.